Você acredita no livre-arbítrio, velho? Caraca, essa aí é uma das maiores perguntas da filosofia, né? E eu entendo que, em certa medida, de um ponto de vista filosófico, você é livre para agir, mas você não é livre para querer. No sentido. Explica isso. Então, você pode ou não beber essa água, mas você não é livre para decidir ter sede ou não. Você tem limitações, né? Você pode ou não cometer um assassinato se você é um psicopata, mas você não pode se livrar dos pensamentos intrusivos, do que tá te coagindo a cometer o assassinato, entende? Você é determinado em certo sentido natural. Então, você tem a capacidade de autodeterminação, que é se elevar acima dessa determinação natural, que é o que vários filósofos acertaram que a gente é capaz de fazer. Mas nem sempre. Mas a gente não pode dizer que isso é livre-arbítrio, em certo sentido, porque você ainda não é livre para querer. É o ponto do Schopenhauer, de que a gente vai estar sempre sendo dominados, controlados, como se fôssemos marionetes de nossos desejos. A gente é livre, claro, eu posso ser livre para fazer o que eu quiser tendo o meu dinheiro. Mas os seus Mas, desejos são modelados e exato. determinados a partir do momento que você já nasce. Que você nasce com as experiências que você tem, com o que te ensinam a querer, sabe? Você ganha na loteria, você vai escolher fazer certas coisas Então, livremente. Mas as coisas que você vai escolher não são escolhidas livremente. você acha que o fato de você ter vindo aqui nesse podcast foi um ato de livre-arbítrio, mas os seus desejos não foram? Exato. Mas você acha que, de fato, o ato de você vir aqui Sim. Você controlou isso? Controlei dentro das minhas limitações. Não foi só um controle de recompensa do seu próprio cérebro? Que falou, olha, se eu for lá, Então, mas isso... eu vou ser mais visto, mais pessoas vão me conhecer. Mas isso tá dentro das limitações que eu tô falando, entendeu? Eu fui ensinado a apreciar a visibilidade, o crescimento do meu trabalho, então, né, pela sociedade, por mim Não, eu mesmo. entendo. Isso no longo prazo, assim, digamos, né? Mas naquele momento que eu te mandei a mensagem para você aceitar, na minha visão, o seu cérebro fez um cálculo de recompensa e aceitou, entende? Exato, eu concordo com você, mas aí estão os dois, né? Porque eu tenho... Mas então você não escolhe nem a cartada final, né? A cartada final eu acho que eu escolho sim, mas dentro da limitação da cartada inicial automática da minha biologia, né? Do meu organismo. Você conhece o demônio de Laplace? Sim, já ouvi falar sobre esse experimento. É uma postulação do Laplace aí, e ele fala que se existisse um demônio que soubesse todas as variáveis do universo, quer dizer, ele sabe exatamente, ó, como eu tô movendo minha mão, ele sabe os átomos que compõem cada coisa do universo, então a mesa, você que tá escutando agora, tudo, ele sabe de tudo. Portanto, ele sabe todas as variáveis que podem acontecer e sabendo as variáveis que podem acontecer, sabendo como tudo é, né, como tudo acontece, ele vai dizer que eu vou soltar essa caneta agora, entende? E por aí vai. Quer dizer, não existe um livre-arbítrio nem subjetivo, Sim. nem da cartada final aqui. Sim. Então, hoje em dia a gente tem um sério problema para discussão sobre o livre-arbítrio, que é a física quântica, né? Quando a gente entra na questão da indeterminação quântica, o determinismo, né, ele fica seriamente comprometido. Então, como não é a minha área, né, eu ainda tenho muito a estudar sobre a física quântica, eu não vou arriscar uma posição definitiva sobre isso. Mas eu sei de estudos na literatura científica, né, que mostram que a nossa decisão antecede a nossa consciência da decisão, né? Tipo, eu vou beber água antes de ter o pensamento de beber água. Isso foi comprovado nos Sim. estudos Libé, e tem estudos que comprovaram melhor depois do Libé, agora me foge o nome. Mas então tem posições, então, né, mostra que hoje em dia, fora da filosofia, o livre-arbítrio não está muito favorecido, não. Talvez os argumentos filosóficos são os que mais ajudam a filosofia, mas se ficar só na área da ciência,
o livre-arbítrio tá meio em maus lençóis. E como que você vive sabendo que não é nem você que tá escolhendo Então, as coisas, o assim? que alguém como Nietzsche diria é você afirmar-se enquanto vontade de poder, enquanto essas espontaneidades, né? Esses vetores de decisões. Você vai se afirmar como esse caos e buscar dentro da sua consciência disso agir como se você fosse livre. Né? Você vai instaurar-se como o caos que se é. Você vai. Na prática é É, possível isso? Aí seria meio que super-homem mesmo. vai nessa direção, né? Aí é possível até certo ponto. Exato. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Uma pessoa, já puxando o gancho do Nietzsche de novo, cara, que, sei lá, é meio que um super-homem hoje em dia. O cara dá golpe aí na internet, vive na prostituição, usando drogas e tal, sem ética nenhuma, o cara só quer prazeres e tal. Segundo Nietzsche, esse cara está próximo do super-homem? Não, necessariamente, provavelmente não, porque ele estaria sendo limitado por outras questões que o fazem negar a vida. Veja, você falou de pornografia, busca de prazeres, golpes, tudo isso a gente pode entender como vícios nesse contexto exacerbado, e isso para o Nietzsche é negar a vida, assim como o cristianismo, sabe? Você só não está se refugiando na Bíblia, você está se refugiando no site pornô, no dinheiro, são seus ídolos, de certa forma. Prostituição. São seus ídolos, de certa forma. Ué, Assim mas então, por isso que o super-homem é impossível. o super-homem Porque, então, assim, desculpa, cara, mas o que Napoleão diferencia Boa. disso? Porque Napoleão, ele meio que refez a Europa à sua vontade, né? E isso pro Nietzsche estava sendo movido por um instinto de autossuperação, de instauração de valores, que não é tipo, eu tô seguindo aqui meu impulsinho de ficar rico ou de, sabe, ter prazer hedonista. Mas e se esse prazer hedonista, esse impulsinho for de fato a moral subjetiva dele? O Nietzsche ele vai suspeitar, né? A Scarlett Martin fala que é o filósofo da suspeita e vai dizer que não, isso não é, ele tá sendo limitado por suas determinações, né? Por seus desejos, e não tá conseguindo afirmar a vida do jeito... Mas aí não vai contra a própria filosofia dele? Não, vai no sentido da filosofia dele, dizendo que você tem que superar o hedonismo assim como você tem que superar o cristianismo. Você tem que instaurar autenticamente seus valores. Se de fato você pensar, olha, eu sou alguém que considera que o ápice da humanidade é que mais pessoas pratiquem a prostituição e eu arrecade bastante dinheiro, ou o que quer que seja. Aí tá, é possível concebê-lo, né? Dentro de uma chave nietzschiana, mas é improvável que esse seria um exemplo nietzschiano. Deu para entender como que o hedonismo se assemelha ao refúgio cristão, em certo sentido? Não entendi muito bem, cara. Pois você pode negar a vida por uma incapacidade de estar diante dela nos seus próprios termos de várias maneiras. Para algumas pessoas vai ser uma Bíblia, para outras pessoas vai ser uma casa de prostituição, para outras pessoas vai ser uma droga. Também é uma escapatória do real, porque você não consegue suportá-lo. Nietzsche diria por quê? Porque você é fraco. Você não consegue afirmar a vida nos seus próprios termos. Você não é capaz de... Ele tem um Mas pensamento... isso não faz parte dos termos da vida, entende? Isso faz parte... Isso é o momento em que você vai afirmar ou negar a vida. A sua capacidade de aceitar as limitações, aceitar o quanto o real está aqui e ele é desse jeito, ou você vai buscar uma escapatória, seja na Bíblia, seja na casa de prostituição. Né? Se você buscar... A menos que você vá para a casa de prostituição de uma maneira afirmativa, sabe? Tipo, eu não tenho problema em ter esses prazeres hedonistas, mas desde que isso não seja uma desculpa. Tá, mas a casa de prostituição está abafando o quê? Então, ela pode estar abafando
uma consciência maior, algo que seja sua meta, sabe? Mas mais autêntica. Eu entendo, mas e se se a casa de prostituição For a não meta? for a meta? Aí tudo bem. Aí tudo bem. Entendeu? Eu quero romper com a monogamia, eu quero romper com esses valores, esses grilhões da instituição do casamento e permitir que as pessoas fruam sexualmente umas das outras. Livremente. Foi isso que eu quis dizer com aquele exemplo, tá. né? De que o cara, Sim. sei lá, é um criminoso e ele fala, não, eu quero só fazer isso, entende? Então, de acordo com o Nietzsche, esse ponto de vista nietzschiano, se for realmente isso, sem ele estar limitado por ressentimento ou covardia ou coisa assim, aí beleza. Né? Por isso que eu disse pra você que no Crime e Castigo, o Dostoiévski meio que refuta o Nietzsche. Quando ele põe a teste essa ideia, Raskolnikov mata a velha, porque a velha... E a irmã, né? E a irmã por acidente e depois não consegue superar isso, suportar isso, né? Ele achou que estava fazendo um bem para a sociedade, mas ele ficou atormentado pela consciência e foi lá e acabou querendo se entregar. Né? Então mostra que o super-homem é inviável, porque a moral é determinada. Por causa de Deus, Dostoiévski pensava que sim. Eu penso que não. Eu penso que, naturalmente, assim como as leis da física estão determinadas, e a gente pode explicar isso naturalmente sem ter um regulador onipotente, muito menos maximamente amoroso, a moral também pode ser.